Quem é você de verdade? Você tem plena noção de quem você é? O que você poderia fazer ou deixar de fazer? Que linha nunca cruzaria? Que caminho nunca escolhesse? A complexidade humana é infinita e talvez duvidar de si seja algo intrínseco à experiência. Nossa natureza escusa e dissimulada muitas vezes torna fácil ser mais um mímico na sociedade, emular virtudes, propagar bondades, mas viver fiel assim em toda a sua dualidade. Para alguns pensadores, a experiência humana é sobre conter o mal que habita em nós, através da sociedade, das leis, da religião, da moral imposta por nós, temendo o nosso maior predador, o nosso maior perigo, nós mesmos. Ao mesmo tempo, é curioso, as pessoas que mais temem serem do mal geralmente são as mais carinhosas e bondosas que conheço. Uma ironia intrínseca à nossa condição. Refletir sobre nossos atos, tentar entender uma dor causada, uma mágoa feita ao outro, isso não é um traço que simplesmente espelha a contenção do mal interior. Com a mesma intensidade, isso representa a nossa empatia, nosso carinho, nosso cuidado. É circular e é fácil. Pessoas que temem estar sendo egoístas pensam a respeito, duvidam de si. Simplesmente por esses atos, elas já se diferenciam de tantos que são genuinamente egoístas. E essa é a ironia que vive o Sanji em sua batalha contra si e contra o Queen. Alguém tão carinhoso, bondoso e sensível que duvida absolutamente de sua própria existência, acreditando em uma crueldade intrínseca e genética que seu pai impôs a ele através de experimentos científicos e emocionais. Os raios lasers, os choques, os golpes de força bruta não penetram tanto quanto o medo de ser igual ao seu pai, seus irmãos ou talvez ele mesmo. Mas no final isso não importa, não tá no controle dele. Se de fato existe um gênio da maldade que vai aflorar a qualquer momento, tudo o que o Sanji poderia fazer é o que ele fez pelas suas últimas 2 décadas. Ser ele mesmo. E com essa confiança, com essa liberdade, a verdade aparece. Sanji não é um refém da sua herança, ele é um digno sobrevivente do seu passado. E com as marcas que carrega, ele se tornou alguém digno de ser uma das asas do Rei dos Piratas. O nosso lendário cozinheiro, o homem que vai achar o All Blue, ou somente Sanji. Fala galera, Chapéu de Palha aqui, review do episódio 1061 de One Piece, Sanji vs Queen no nível absurdo. Ontem o Lip lançou uma análise, e essa análise do mangá tá maravilhosa. Então, checa o vídeo de ontem, mas não deixa de checar o vídeo de hoje, porque é um review do episódio que vai valer a pena. Ryota Nakamura, no auge, Yong Setu, outros animadores que foram espetaculares, e a Toei fez uma parada nível filme, nível cinema, um nível da 7ª arte. Maurílio dos Anjos, em algum lugar do mundo, sabe que One Piece é cinema hoje. Se puder, deixa o like, se puder, se inscreve, se puder, faz essas paradas aí. Checa na descrição os links da lojinha. E fora isso, Alan, sem mais delongas, chama a vinheta. O episódio abre com esse flashback super dark, mas hiper bem animado, que já dá o tom para toda a produção. É de alta qualidade e remete aos principais traumas, as principais tristezas que o Sanji passou e que a Germa também representa, porque tudo isso se acumula para ir contra o cozinheiro. Mas quando o Sanji quebra o traje, ele representa que se liberta disso. E o Queen fica puto, porque é uma coisa de ego pro Queen. Ele quer sempre superar o seu rival cientista, inclusive humilhando seu filho e destruindo seu filho com a sua própria tecnologia. Então o Queen começa a usar até ataques que são inspirados na Germa para poder falar, ó, eu consigo reproduzir e fazer melhor, porque eu sou o maior cientista que existe. Chora, Judge! Toda essa sequência inicial é bem legal, mas aí um pouquinho mais pra frente a gente tem uma cena bem interessante. É a Osome, né, a cortesã que tomou a porrada na cabeça, conversando com as outras sobre quem é que agrediu ela. Até esse momento a gente é levado a acreditar que é tudo por causa do Sanji. O Sanji tá descendo a porrada em mulher, mas óbvio que não. Isso meio que conversa até com o que tá acontecendo dentro da cabeça do Sanji. No momento que ele começa a se encontrar, a entender quem ele é de verdade, o que ele representa, ele começa a ver a verdade. E a própria Osome, depois dessa porrada traumática na cabeça, começa a entender que, cara, eu não acho que tenha sido o Sanji que fez isso. Ou aquele cara louro, educado. Dá pra notar alguns detalhes técnicos interessantes para representar esse flashback. As vozes parecem ter um leve eco para dar aquela sensação que você está lembrando de alguma coisa, como se estivesse ecoando pela sua mente. As memórias também são um pouco mais pálidas e foscas, para remeter essa sensação de distância em comparação ao evento que você está vivendo no presente. E é irônico e é um pouco cruel o timing de tudo, né? No momento que ele tá mais duvidando de si, é o momento que várias mulheres apontam e falam, você agrediu ela e tal, papapá. É um gatilho absurdo pro Sanji mesmo. Mas enfim, a porrada tá comendo, né? Henry Queen, mais uma dolorosa referência ao passado, porque era assim que os dinossauros caçavam. Cara, o Sanji manda uma dessas mais pra frente, eu vou comentar, mas nossa, é muito comédia.
Coreografia super maneira do Sanji usando o Skywalk e travando um clash contra o Queen, que parece que fica super imponente, né, com seu tamanho e variedade de golpes, garra, soco, pescoço, lasers, mordida, tudo agrega em meio a um combate que já tá sendo super bem animado. O gancho do Queen, a violência da sequência, a ação, é tudo velocidade, as cores, é tudo muito intenso o tempo todo. Eu amo esse episódio por isso, porque a intensidade está sempre lá no alto e não deixa a peteca cair. Então tem aquela cena que o Queen pega ele com o Henry Queen e esfrega na parede, dando vários danos na cara do Sanji, né, desafiando o exoesqueleto da guerra. E me lembrou bastante o Homem-Aranha 3, quando Peter Parker com a roupa negra esfrega a cara do Homem de Areia no metrô de Nova York. O Queen continua sua tortura psicológica, mas aí finalmente chega a hora do Sanji contra-atacar. Esse episódio é cheio de simbolismo, mas ver ele quebrando a garra do Queen representa muito. Ele sai do controle do inimigo e o controle desempenhado por essa ciência cruel e fria que seu pai também participava. É literalmente uma garra cibernética te prendendo. Que chute, hein? Plau, quebra tudo. A garra do Queen, o Queen fica, caralho, minha mão, muito foda. Outra coisa que foi um ponto altíssimo do episódio foi o uso excelente da trilha sonora. Ela entra em vários momentos porque esse episódio é uma montanha-russa emocional. A gente tá ali com o Sanji no alto, no baixo, no difícil, no fácil. E durante todos esses momentos, a gente vê que a trilha sonora agrega e muito. Seja no momento de heroísmo do Sanji, ou seja no momento de vilania do Queen, ou no momento mais dramático, mais melancólico de um flashback, ou aquele final super delicado, super suave. É tudo muito bem concatenado. O Ryota Nakamura realmente fez um trabalho absurdo, nível de cinema. Ele é o diretor do episódio e a estética dos quadros que ele utiliza sempre é muito marcante. Dá pra sentir aquele peso, aquela qualidade metafórica que se expressa nos detalhes de uma produção de alto nível. Mais o supervisor-chefe de animação, o Yong Se-tu, um cara de origem chinesa que tá dominando a Toei nos últimos 3, 4 anos, mostrando cada vez mais a força do seu trabalho, agora brilhou de novo, porque as sequências de ação realmente são o highlight mais consistente desse episódio. São muitas sequências cheias de ação, complexas, com coreografia, fogo, lasers, enfim, é muito trabalho, mas mesmo assim todo episódio foi impecável. Eu amei o efeito do Queen ficando invisível, né? Fica maneiro porque o espectador vê, mas dá pra ter aquela noção de como é muito difícil de achar. Ele tá invisível. Cara, essa frase foi muito redundante, mas enfim. A câmera, né, a perspectiva girando 360 ao redor do Sanji, o Sanji procurando, perdido, dá todo aquele efeito de cadê o Queen? E ele é um bicho cheio de peso, né, ele é gigante, mas ele consegue ficar paradinho e diminuir a sua aura pra nem o Sanji conseguir ver. Mas aí ele prepara o seu ataque, né? O raio laser é uma estratégia genial. Ele é um cientista do mal, afinal, né? Eu curti muito a solução do Sanji, né? O seu Skywalk em altíssima velocidade para ficar praticamente invisível e deixar impossível com que seu adversário dê um golpe limpo. E sério, vamos valorizar. Quando o Queen começa a vislumbrar o fim do combate contra o Sanji, a gente tem aqueles tons roxos, né, nos arredores, uma sequência muito temática, porque tem sangue no chão, Queen ali gigante, superando. Toda aquela coisa estilística que você vê que tematicamente está completamente consoante essa mente pervertida desse cara maluco que é o Queen. A gente vendo o Sanji, né, com esse áudio meio abafado, fazendo passa uma vibe de vácuo de alta velocidade, mas aí a gente tem que falar da sequência que o anime talvez tenha melhor adaptado de todo esse episódio. O Queen relembrando o castigo divino que dá na Usone. A gente vê umas cores mais escuras, né, uns traços mais grossos, representando a mente doentia do Queen e as suas memórias, contrastando com quadros interpostos da relação do Queen e da Usone, que acabou não atendendo ele porque estava com uma leve dor de cabeça. Ai, irmão, hoje não, tô com uma dor de cabeça. Ela não quis ter que lidar com o Queen, que deve ser uma parada muito complicada. E essa rejeição é demais pra ele, né? Quem viu Vinland Saga dessa semana sabe. Uma rejeição às vezes pode gerar consequências graves. E isso é uma temática muito importante dessa história do Sanji contra o Queen. Como ele pega essa mulher indefesa e Leiba! Dá-lhe uma porrada absurda. É trágico, é dramático. É um pouquinho cômico, um pouquinho, porque é muito engraçado ver um cara gigantesco, brachiosauro, socando alguém invisível. Mas ao mesmo tempo, não é legal quando o sangue começa a escorrer e você vê que é um dano absurdo que ele deu a uma pessoa completamente indefesa, que não conseguia nem ver o golpe chegando, nem se preparar. É muita covardia. Eu acho que é isso, né? O Queen é um covarde, as táticas dele são covardes, são baixas, são sujas. O Sanji é um cara nobre, honrado, cavalheiro, que vai de frente e vai mostrar quem é que manda no final do episódio. E é bem dramático. Agora com o Queen invisível, caminhando em direção a ela, nós imaginamos que tudo pode se repetir. Mas nisso, o Sanji consegue sair da alta velocidade. Ele para
e ouve os passos de toneladas do Queen. E aí quando ele finalmente pisa em falso e o Sanji consegue acertar a localização exata, a música heróica entra em ação. E o cozinheiro todo entra em brasa, começa a girar e girar e girar, um furacão sai do vermelho, passa pelo roxo e termina no azul, brilhante. Esse é o poder do ensino superior. Ele desce que nem um meteoro azul de um fogo da paixão, Luan Santana, vlei, 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 blow, explode no Queen. Ele faz uma referência à Era dos Dinossauros, claro, como se fosse um cometa acabando com a Era dos Dinossauros também, não, a referência dupla. Ele é um rapper, o Sanji. E toda a cena é muito icônica, muito bem animada. Mas, cara, falando em icônico, logo depois disso já blow, sobe aquele Queen monstro com todos os traços mais icônicos possíveis do Akihiro Ota, esse animador espetacular, hiper autoral, que traz, sem nenhum tipo de pudor, sem medo nenhum, o seu estilo pra dentro do maior anime do Japão, One Piece. Foda-se o Kimetsu, irmão. Foda-se Kimetsu. Brincadeira, eu sou até fã de Kimetsu, mas foda-se Kimetsu, o bagulho é One Piece. Mas sério, olhem essa cena toda com muito cuidado, porque tem vários detalhes a todo momento. Em especial no último chute, a maneira que o Queen sai voando e batendo cabeça e cambalhotando é espetacular. A senha, a agulha, a paleta, a alcatra, tem de tudo. O Sanji cansa, mas é tudo muito hype. Ele para pra respirar ali, né? O cara é fumante. Mas a parada é a seguinte, mesmo depois disso tudo, o Queen volta. Ele não para, ele não cansa, ele é hiper resistente e hiper cruel. E ele não abre mão de tentar entrar na mente do Sanji. Ele pinta um cenário narrado, onde o Sanji ainda se encontra como um protótipo fracassado do exército do mal. Mas nessa altura, o Sanji é forte demais pra cair nessa. As dublagens toscas representam bem o quão ridículo é esse pensamento pro cozinheiro. O Queen tá fazendo vozinha ali pro Judge, pro Ishiji, pro Niji, é muito tosco, né? Temos muitos simbolismos, muitos temas legais que o anime trabalha. O Sanji adulto com a máscara de ferro, esse aspecto de vergonha, e depois ele mesmo se olhando e se abraçando como ele é, quebrando a própria máscara, quebrando o próprio trauma, principalmente quando ele lembra seu agradecimento em Baratie, Zeff, suas promessas, e claro, depois disso tudo o céu clareia, a máscara quebra. A trilha sobe e do seu lado o Perna Vermelha, Zeff. Temos uns tons tão lindos, uma névoa, um amanhecer maravilhoso. E todos lá, seus amigos, a tripulação do Chapéu de Palha, esperando para uma próxima aventura. Isso acende uma nova chama azul e ele passa a pilotar o fogão do seu coração de uma vez por todas. Agora Sanji está em controle absoluto de si. O Queen prepara um laser psiu, que também é muito bem feito, muito hype, mas o Concassê seguido pela explosão bovina são melhores ainda. A gente entra em uma distorção azulada, um clash que resulta em poder absoluto de Sanji, que isola uma criatura de toneladas pra fora do castelo, quicando, batendo, passando por 1, 2, 3, 4, 5 diferentes paredes, antes de cair completamente de Onigashima. Cara, muito foda. Muito foda, cara, que episódio absurdo, irmão, absurdo. Realmente, a gente tem que parar um instante, parabenizar profissionais como o Ryota Nakamura, que dirigiu esse episódio, o Yong Setu, que foi o supervisor-chefe de animação, que fez um trabalho maravilhoso e cheio de sequências de ação braba, e ele manda muito bem, o Akihiro Ota, com toda a sua originalidade, e tantos outros animadores e profissionais que botaram a mão, trabalharam, às vezes horas, dias, semanas, e a gente nem vai saber direito o nome deles. E assim, é todo esse conjunto, todo esse esforço desses profissionais que tornam o anime de One Piece tão bom. Então, galera, vamos tentar gerar esse carinho por esses caras, porque muitas vezes eles trabalham em condições complicadas, 10, 12, 18, 20 horas seguidas, sem dormir, às vezes não comem direito, e tudo isso já foi reportado amplamente, mas ao mesmo tempo ainda acontece. Vamos torcer para acontecer cada vez menos, mas não torna os caras menos heróicos nessa profissão que precisa de tanta paixão para continuar. Os caras são bons demais. Naoto Shishida também, o maluco é bravo. Enfim, a gente tem uma sequência no finalzinho ali com o ratinho, né, que representa tanto pro Sanji, representa o máximo da gentileza dele, né, porque até um ratinho que pra muitos é uma existência nojenta, suja e tal, o Sanji tem todo um carinho e serve comida, enfim. Ainda mais com aquela coisa de rato na cozinha que é super tabu. Muito linda, a Osome toda fofinha, ele preocupado com ela antes de colapsar pela exaustão, porque talvez a luta mais difícil de todas pro Sanji, realmente ele chegou num ápice absurdo, e pra mim isso foi cinema. 23 minutos de cinema, Toei Animation entregou muito bem, eu tô muito feliz de ter acompanhado. E você que tá aqui comigo, muito obrigado, tamo juntasso. Esse foi o review do episódio 1061. Eu sou o Derek, deixa o like, se inscreve, curte, compartilha, comenta pro algoritmo dar bom. Comenta aí, paçoca flamejante, se você tem coragem. É isso, galera. Valeu. Pode palha secreto. Na moral, Leicão ganhou mais uma, mas hoje
né? Hoje é segunda, amanhã a gente já vai saber se deu ruim ou deu bom. Tem um jogo mais duro, um jogo mais difícil, um jogo mais complicado. Se tu tá acompanhando a NBA, me segue lá no Twitter. Porque, pô, eu comento ali, volta e meia, então, pá. Fora isso, quem não acompanha a NBA e tá aqui até agora, obrigado, hein? Pô, que moral, você é demais. O Podpah é secreto, ele é uma das coisas mais especiais que eu faço no canal. Obrigado, gente. Foda-se, eu fico agradecendo essas paradas tão também piegas, né? Vocês sentem agradecer, vocês ficam tipo, ai, nossa, tô feliz que a pessoa tá agradecendo. Não é muito piegas, tipo, nossa, que brega. Ai, agora lá vai ele agradecer, que senão ele se sente culpado. Ai, não, é. Mas é isso, né? Tipo assim, essas coisas fazem muito parte da nossa estética humana de convívio. É importante também. Porque se você não agradece nunca, puta, aí é escroto. Mas aí, qual é o limite, né? Ainda mais a gente que é influencer, sempre exposto a essas paradas, é a gente que é influencer. Olha o maluco aqui. Enfim, gente, é isso. Esse foi Pode Parecer Secreto. Um beijo, um queijo e valeu!